Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bíblia Talk. Um prazer enorme ter você aqui junto com a gente nessa oportunidade. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, eu gostaria que você se inscrevesse e que você ativasse o sininho das notificações para poder receber a notificação todas as vezes que nós soltarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. Nós estamos estudando a revista do primeiro trimestre de 2021, da editora CPAD, da revista dos jovens, que traz por título Ensina-nos a Orar. Exemplos e pessoas que marcaram as escrituras. E o comentarista dessa lição é o pastor Marcos Tedesco. E hoje nós vamos estar estudando uma lição importantíssima, que é a lição de número 12, que é a oração de Paulo pelos Efésios. Antes de começar essa aula, eu gostaria de te lembrar que se você não tem a revista da Escola Dominical desse trimestre, nós temos essa lição, o material dessa lição, no primeiro link da descrição desse vídeo. E se você perdeu alguma das lições anteriores desse curso que nós estamos fazendo aqui no nosso canal, você pode acessar agora aqui no card que está aparecendo em cima no nosso vídeo. Para ministrar essa aula de hoje, eu gostaria de convidar e que você recebesse nosso amigo querido pastor Elias. Olá meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma satisfação poder estar novamente aqui de volta. Agradeço a Deus por essa oportunidade e aos irmãos que têm nos acompanhado nessas aulas todas as semanas. E o texto áureo desta lição está registrado em Efésios capítulo 3, versículos 14, que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. Nós vamos agora aqui para a leitura em classe. Está registrado no mesmo texto, só que agora é do verso 14 ao verso 21, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então nós vemos aqui a oração de Paulo pelos irmãos ali em Éfeso, e a introdução diz: Paulo na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, sente a necessidade de escrever à igreja em Éfeso. Os cristãos nessa cidade passavam por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo, que buscou escrever-lhes uma carta. Em meio às suas letras, reflexões e apontamentos, Paulo foi impelido a fazer uma das orações mais ousadas da Bíblia Sagrada. É essa a oração que estudaremos nesta semana. Paulo estava agora detido, estava aprisionado ali em Roma, mas chega a notícia da igreja em Éfeso, diferente da notícia que chegou da igreja de Corinto. E Éfeso estava passando por um momento muito importante na vida daquela igreja. Era sinal de um despertamento e Paulo muito se alegra com esta notícia. E ele agora resolve fazer uma oração que é considerada a oração mais ousada de Paulo pela igreja de Éfeso, e aproveita a oportunidade para escrever-lhe uma carta. E aí nós vemos aqui no primeiro ponto o cuidado para com a igreja. A carta escrita pelo apóstolo à igreja em Éfeso revela o grande cuidado e amor que esse homem de Deus tinha pelas suas ovelhas.
Paulo estivera anos antes nessa cidade e havia deixado ali uma igreja que se destacava. O conteúdo da carta é para a igreja em Éfeso, mas também se esperava que ela chegasse até outras igrejas da região, como Laodiceia. Por exemplo, uma coisa é certa, essa carta também chegou até você e a mim, e glória a Deus por isso. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja. Mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que esse é o maior legado que um pastor, um missionário pode deixar. Nós vemos as tribulações, as perseguições, nós vemos a luta cotidiana de Paulo na plantação dessas igrejas. Ele plantou essas igrejas por onde passou. Agora, diante de uma notícia alvissareira, de uma notícia em que ele era informado de que a igreja estava prosperando. Então eu acredito, sem sombra de dúvida, de que isso foi para Paulo como um bálsamo na sua alma, um bálsamo suave para a sua alma. Então ele glorifica ao Senhor, ele ora a Deus e escreve para aquela igreja, porque ele está feliz, porque mesmo estando retido ali, fisicamente falando, ele em espírito estava acompanhando o processo daquelas igrejas, acompanhando de perto, através do seu espírito, o desenvolvimento da obra de Deus. E isso lhe traz muita alegria. E o comentarista diz que quando ele ora pela igreja, ele não está orando apenas pela igreja de Éfeso, mas ele está orando pela igreja que a partir dali seria desenvolvida por todos os tempos e por todas as épocas, inclusive no nosso tempo, aqui em pleno século 21. Ele orava por nós também. E a carta que ele escreve para a igreja de Éfeso e para todas as outras igrejas ali, circunvizinha a Éfeso, também era direcionada a nós. E hoje, pela oportunidade que Deus nos dá, nós temos em nossas mãos esta carta e podemos ver, o sentimento de Paulo, a alegria de Paulo, pela igreja do Senhor. Igreja essa que ele gerou, Ele gerou através do Espírito Santo e que agora estava frutificando, estava se desenvolvendo, assim como muitas outras no nosso tempo estão sendo iniciadas e estão tendo o seu crescimento. Mesmo em meio a esta pandemia, em meio a esse sofrimento, a este grande caos que se abate no mundo, a igreja está se desenvolvendo, fazendo uso de todas as ferramentas a ela, concedida por meios da tecnologia. E nós temos razão sobeja de glorificar o nome do Senhor, porque assim como Paulo, o nosso desejo é que o nome do Senhor seja glorificado, o evangelho do reino seja propagado, porque sabemos que o Senhor Jesus em breve voltará para buscar o seu povo. Os sentimentos de Paulo nos abraçam até hoje. A carta do apóstolo fala conosco até os dias atuais. A oração deste homem de fé é instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos enquanto estiverem confessando a Cristo, crendo em Deus e dirigidos pelo Espírito, fazendo a diferença em um mundo que clama. O apóstolo Paulo estava preso, mas livre no Espírito. Seu corpo físico estava limitado aos judeus de então. Não era costumeira a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. Paulo, inundado pelo desejo de pedir algo tão único e precioso para os cristãos, jogou-se ao chão e de joelhos clamou. Não podia ir fisicamente até Éfeso, mas de joelhos podia subir até o trono da graça de Deus e pedir com ousadia: Pai, fortalece-os no Espírito.
habite Cristo no coração, nos corações, permita-lhes conhecer o incompreensível e encha-os da tua plenitude. Que coisa maravilhosa! É muito maravilhoso quando a gente viaja no tempo e se coloca diante do apóstolo Paulo e começa agora a vê-lo, ele de joelhos dobrados, agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que o Senhor nosso Deus viesse fortalecer no espírito e que ele diz assim: Pai, fortalece-os no espírito, habite Cristo nos corações de cada um daqueles irmãos e permita-lhes conhecer o incompreensível e enche-os da tua plenitude. Só o Senhor pode fazer isto. E agora Paulo, tão feliz e alegre por ver o processo, o progresso, melhor dizendo, daquela igreja, né? O desenvolvimento numérico e espiritual daquela igreja, ele faz a Deus essa oração, de joelhos. Então, essa foi uma oração ousada, porque, como já dissemos, o comentarista comenta aqui que o costume era orar de pé e levantar as mãos aos céus. Mas Paulo, diante daquela notícia, ele se ajoelha. Não podia ir fisicamente, né, ali na igreja de Éfeso, mas de joelho ele poderia chegar ao trono da graça de Deus e clamar pela igreja de Éfeso e por todo o povo de Deus em todas as épocas. A ousadia presente na oração de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições, mas jamais conseguiremos o retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações. A maturidade do apóstolo o leva a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento humano. Que possamos, assim como Paulo, não nos conformarmos quanto ao que vivemos e sabemos acerca de Deus. Precisamos, movidos por tal ousadia, ansiar por ir muito além, de modo que as nossas experiências já não sejam mais suficientes. Devemos almejar cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, conforme registra Salmo 16, verso 11, Salmo 73, 26 a 28 e Salmo 89, verso 15. O apóstolo estava preso, mas livre no espírito. Seu corpo físico estava limitado ao cárcere, mas suas orações ousadas iam longe em uma verdadeira revolução na forma do relacionamento dos homens com a vida espiritual. Não bastava ouvir falar acerca de Deus, era necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. De joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolvem e Paulo sentia-se infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava em Paulo fortalece a igreja e opera em cada um de nós. Então nós vemos aqui que tudo colaborou, né, para que Paulo fizesse esta petição a Deus, e com certeza Deus ouviu, porque a palavra de Deus nos alcançou, ela chegou ao século 21. Hoje, o trabalho do Senhor, que foi iniciado por Paulo, o pregador, o missionário dos gentios, tem alcançado o mundo, podemos dizer assim. São centenas de milhares de cristãos hoje no mundo, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E devemos este legado a Ele, porque Ele se entregou de corpo, alma e espírito para fazer a obra do Senhor. O primeiro pedido de Paulo, fortalecidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior.
Esse fortalecimento alcançará nossas mentes, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, em todas as questões que se relacionam ao ser humano integral. E o seu interior que move e faz de alguém o que é. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a nossa essência cristã, e passamos a agir dentro de uma conduta mundana e ditada pelos padrões pecaminosos. Então, a oração de Paulo era que esses irmãos, eles fossem fortalecidos, pelo Espírito Santo, porque quando nós somos fortalecidos pelo Espírito, quando temos comunhão com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo rege as nossas vidas, nós não temos espaço para as coisas mundanas, porque somos santificados na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Então, em primeiro lugar, eu vejo aqui a preocupação de Paulo, alegre pelo fato da igreja estar passando por um momento de avivamento, de despertamento, de desenvolvimento quantitativo, qualitativo, mas vemos aqui a preocupação dele para que esse mover de Deus, esse renovo espiritual, ele continuasse. Então ele faz a oração, pedindo ao Senhor que eles continuem sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo continue tendo controle da vida dessa igreja e de todas as demais, para que não haja brecha, para que o mundanismo entre na igreja. Além disso, diz aqui o comentarista, enfraquecidos, nós estamos sujeitos às mais duras frustrações e derrotas frente aos desafios cotidianos. Muitas pessoas desanimam, pois têm uma visão meramente humana e limitada de seus problemas e lutas. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente, pois as lutas vão muito além de nossas possibilidades falíveis e limitadas, conforme registra o Salmo 59:17. Para vencer o mundo, para vencer as tentações, para vencer as circunstâncias da vida, para vencer as perseguições, as tribulações, nós precisamos estar revestido do poder de Deus. Precisamos estar revestido da unção do Espírito Santo. Como diz Paulo, precisamos estar fazendo uso dos instrumentos, das ferramentas que o Senhor nos entrega, já nos entregou, calçando os pés na preparação do Evangelho, usando a couraça da justiça, utilizando o escudo da fé, utilizando a espada do Espírito e utilizando o capacete da salvação, equipado como um soldado para uma batalha. Com a ajuda do Espírito Santo, nós temos condições de nos manter firmes na presença do Senhor e vencer todos os obstáculos. Por isso, Paulo pede para que, pelo Espírito Santo, sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. É nesse fortalecimento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças necessárias para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece para enfrentarmos os desafios da vida. Filipenses capítulo 4, verso 13. Esse poder que opera dentro dos cristãos é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Duas figuras de linguagem são utilizadas na referência ao que o amor de Cristo deve representar ao modo de vida do cristão: arraigados e fundados, conforme Efésios capítulo 3, verso 17. O amor de Cristo deve estar arraigado em nossas vidas
como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado como os mais fortes alicerces de um edifício. E o amor que nos sustenta e nos permite fazer coisas que vão além do entendimento. Então, quando a gente olha para o que Paulo está dizendo aqui, a gente imagina que uma árvore plantada à beira de um ribeiro, as suas raízes se aprofundam e ela mesmo em tempo de sequidão, ela não murcha, as suas folhas não caem e dão os seus frutos na estação própria, porque ela tem a água que sacia a sua sede, que refresca. Então Paulo está dizendo que assim como uma árvore, nós precisamos estar com as nossas raízes aprofundadas. Também o comentarista traz aqui o exemplo de um edifício, um prédio. A gente calcula mais ou menos, dependendo do solo, as suas bases, as suas estacas vão além de 10, 12, 15 metros de fundura, para que elas possam sustentar todo o peso desse prédio e ele se não corra o risco de cair, de se destruir. Da mesma forma, quando nós estamos, o amor de Cristo está arraigados em nosso ser, em nossa vida, e estamos em Cristo arraigados e fundados, nós temos condições de sobreviver a todas as situações que se levantem contra a igreja do Senhor e contra a cada um de nós individualmente. Por amor, um pai abre mão do alimento para ver o filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos nós pudéssemos ter vida. Quando somos movidos pelo amor de Cristo, todas as áreas de nossas vidas são impulsionadas a partir desse amor, desde as ações mais simples até as decisões mais complexas. Todas são mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação chamada o amor de Cristo em nós, conforme Colossenses capítulo 3, 17, e João capítulo 15, verso 13, e Romanos capítulo 8, 38 a 39. Como compreender perfeitamente? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo todas as suas essências. Será que podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas se mostram por demais inatingíveis para nossas vidas, não é mesmo? O que Paulo tinha em mente quando dirigiu as petições ao Senhor? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos, mas somente as alcançaremos se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que Paulo não estava introduzindo uma doutrina nova. Paulo não estava querendo trazer um ensino novo para a igreja de Éfeso. Mas Paulo aqui ele está mostrando o que ele vivia na prática. Ele está trazendo algo que é essencial para a vida de cada cristão. E aqui diz aqui que isso só é possível se existir em mim e em você e na classe que você está lecionando e para toda a igreja, se tiver uma dependência total ao Espírito Santo. Nós precisamos nos tornar dependentes do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, através dessa liberdade que eu e você venhamos dar a ele terá condição de trabalhar em nossas vidas, implantando o amor, a misericórdia, a compaixão e todos os dons necessários para o desenvolvimento da obra de Deus aqui na terra. O pastor sabia das necessidades de Timóteo e orava por ele, intercedendo por sua firmeza e vitória espiritual antes as lutas que enfrentava como um jovem obreiro.
ainda sem a experiência necessária para saber conduzir-se em situações de maior desafio à liderança, ele passa a expressar seu cuidado dizendo que orava sem cessar noite e dia. Será que nos dias presentes os pastores mais antigos oram pelos mais novos com verdadeiro amor? Sem dúvida, nos dias de hoje, faz-se necessário ainda mais esse cuidado com os novos obreiros do Senhor. Devemos seguir o exemplo de Paulo, que, tendo enviado Timóteo para supervisionar a igreja em Éfeso, não deixou seu filho na fé, e entregue a si mesmo nas pesadas tarefas que havia de desenvolver. Lembremos que para uma carta chegar às mãos de um destinatário, naquela época, muitos dias ou até meses levariam para chegar ao destino. Paulo conclui essa parte da sua segunda carta a Timóteo fazendo referência ao dom de Deus que nele existia, pela imposição de mãos do seu mentor espiritual. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Esse dom, que no grego quer dizer charisma, era sem dúvida o dom para o ministério. A imposição de mãos sempre foi um ritual de grande valor na vida ministerial da igreja cristã. Nesta lição, podemos aprender uma valiosa verdade. E o amor de Deus que impulsiona a igreja em sua missão diária, leva a todos os povos o ide do Mestre amado a manifestar o reino de Deus na dimensão presente. Enquanto vivemos essa verdade, é desenvolvida a nossa confiança acerca do que o Espírito de Deus faz por meio de nós, que vai muito além do que podemos imaginar. Isso permite que todos os que são alcançados pela mensagem tenham a oportunidade de sentir o desejo da salvação, a sede pela vida eterna e a certeza da restauração em Cristo Jesus. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Esta foi a lição de número 12, aonde vemos aqui o clamor de Paulo, o agradecimento a Deus pela vida da igreja de Éfeso e por toda a obra de Deus, por todo o trabalho de Deus em todas as épocas. O que tiramos de aplicação pessoal é que, sem a dependência do Espírito Santo, ou seja, sem nos colocar na dependência do Espírito Santo, nós jamais seremos um instrumento ou um vaso perfeito nas mãos de Jeová. Então, que entendamos hoje que sem o auxílio, sem a ajuda do Espírito Santo, pouco faremos, mas com o auxílio do Espírito Santo, seremos fortes, teremos sabedoria do alto, teremos discernimento e seremos úteis para a edificação da igreja. Que Deus te abençoe, te guarde e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Pastor Elias, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Tenho certeza que tocou no seu coração aí, que está assistindo a gente agora. E se essa aula de hoje tocou na sua vida, se essa revista que nós estamos estudando tem tocado a sua vida, eu gostaria que você desse um like nesse vídeo para que a gente saiba que você está gostando e acompanhando os nossos vídeos. Gente, vocês não fazem ideia do quanto nós ficamos felizes todas as vezes que você vem aqui e assiste um vídeo do nosso canal. Nós ficamos felizes porque nós sabemos que Deus está tocando no seu coração e que você está aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E quando você está aprendendo a palavra de Deus, não apenas você está crescendo, mas todo o reino de Deus está crescendo na terra. Toda a igreja ganha quando um líder, quando um pastor se dispõe a aprender mais sobre a palavra de Deus. E se você quiser continuar crescendo nessa sua caminhada em conhecer a Deus, eu gostaria que você clicasse agora em uma das playlists que estão aparecendo aqui na tela, onde você vai ter acesso a vários outros vídeos que vão te ajudar nessa sua caminhada. Eu te vejo no próximo vídeo.